Olá! Estamos mais numa aula de português. O livro de vocês tem que estar aberto nas páginas 42 e 43. Teremos aula de ortografia, o tema revisão, acentuação de palavras monossílabas, oxítonas e proparoxítonas. Vamos revisar? Monossílaba é a palavra com apenas uma sílaba. Palavras oxítonas possuem duas ou mais sílabas, em que a última sílaba é a tônica, ou seja, é a sílaba forte da palavra. As palavras paroxítonas possuem duas ou mais sílabas, onde a penúltima sílaba é a tônica. Palavras proparoxítonas são palavras com três ou mais sílabas, em que a antepenúltima sílaba é a tônica. Exercício 1. Apenas a ponte em que todas as palavras devem ser acentuadas leva o menino à outra margem do rio. Pinte essa ponte. Para isso, vocês precisam acentuar quando for necessário cada palavra, ou seja, nem todas elas serão acentuadas. Depois, a ponte que tiver todas as palavras acentuadas é a que você irá pintar. Procure não pintar em cima da palavra. Exercício 2. Leia a descrição de um jogo de videogame. A série Peng é uma adorada coleção de jogos de arcade da década de 1990. Acompanhe dois irmãos em uma volta ao mundo e salve a humanidade da invasão alienígena. Use suas habilidades para vencer as bolas hostis que caem dos céus e impeça que o mundo seja aniquilado. Peng Adventures apresenta novos recursos e jogabilidade, mas se mantém fiel ao espírito original. Então, isso é apenas a descrição do jogo do videogame. Você conhece esse jogo? Se não conhece, tem vontade de jogá-lo? Depois de ler a descrição? Por quê? Pense um pouquinho sobre isso. Deste texto, da descrição do jogo de videogame, eu quero que você retire e copie os seguintes tipos de palavras acentuadas. Então, procure lá no texto uma palavra que seja monossílaba, palavras que sejam oxítonas, palavras que sejam proparoxítonas. Pode acontecer de ter mais de uma palavra, aí você deve copiar também. Só não precisa copiar se for a mesma palavra, aí você copia apenas uma vez, ok? Como a gente faz na sala de aula. Temos no quadro verde algumas regrinhas para acentuação de palavras monossílabas, palavras oxítonas e palavras proparoxítonas. As palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, são acentuadas. Então, atenção a essa regrinha. Exemplos: pá, gás, pé, mês, pó, nós. Esses são alguns exemplos. As palavras oxítonas, como eu já mencionei em cima, são aquelas onde a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Quando as palavras forem terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, ou seja, ela pode estar no plural ou não, e também terminadas em e ens, são acentuadas. Exemplos:
poderá, sofás, chaminé, viés, vovô, xodós, também, parabéns. A regra para as palavras proparoxítonas. Esse é um pouquinho mais fácil. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, onde a palavra tiver a antepenúltima sílaba tônica, ela será acentuada. Olha o exemplo: músico, síndrome, rápido, relâmpago, ônibus, sólido. Quando eu falei todas essas palavras, vocês perceberam que a antepenúltima sílaba foi a tônica. Para a realização dos próximos exercícios, vocês podem voltar no quadrinho verde para tirar dúvidas. Exercício 3. Agora um desafio. No quadro, há 4 palavras proparoxítonas e 3 oxítonas. Circule as proparoxítonas e pinte as oxítonas. Exercício 4. Copie as frases substituindo as figuras por palavras. A. Vovó deu um nó no fio de lã. B. Gosto de tomar uma xícara de tananã quando está frio. Não vou mais falar, tá bom? O pedreiro recolheu a terra com a tananana. O jogador fez cestas nos tananã minutos finais do jogo. Bom, copie as palavras substituindo as figuras. Atenção na acentuação dessas palavras. Escreva o nome de 5 estados brasileiros que são palavras oxítonas acentuadas. Então, busquem o nome de todos os estados brasileiros. Se pede que esses nomes sejam palavras oxítonas, então você já sabe que a última sílaba tem que ser a tônica e acentuada. São 5 estados brasileiros. Nomes de estados é um nome próprio, correto? Então, precisa estar com letra maiúscula. Certo, crianças? Façam com atenção. Estou no fórum. Qualquer dúvida é só me perguntar. Um beijo e até lá!